Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Deus nosso. Amém. Então, nós hoje vamos continuar falando sobre a gula, né? Lembrando que essa quaresma a gente está falando das virtudes, está falando dos nossos pecados e da importância de uma oração firme e São Miguel Arcanjo. E ontem a gente falou sobre essa questão, né, da importância do comer para nos dar saúde, o comer que nos mata a fome, mas não um desequilíbrio na comida, uns excessos, né? E falando também dessa importância da gente ter essas práticas, esse olhar, porque quando a gente consegue controlar as pequenas coisas, a gente vai conseguindo controlar as maiores. Quem leu o texto hoje, o texto é até um pouquinho mais pesado, ele fala até do paladar, ele fala de tempero, não colocar muitos temperos, assim, muito gostoso, de coisas que dá muito prazer para gente e que a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com esses excessos. E ele fala de sacrifício. Se vocês repararem, ele fala muito de sacrifício. Então, hoje, eu queria tocar só nesse ponto antes da gente rezar, para a gente meditar. Porque, como foi falado ontem, a quaresma de São Miguel não é somente o momento de ficar, sei lá, muitas horas rezando, não é o momento da gente olhar para São Miguel, só pedir a libertação. A quaresma de São Miguel é para que a gente se purifique, para que a gente se santifique, para que a gente se transforme. Porque não adianta fazer uma quaresma se aquela quaresma não nos muda. Então, às vezes, a gente fica até preocupado em mudar o outro, né? Porque a gente perde tanto para o outro, né? A conversão do outro. Mas essa quaresma é uma mudança interior. Por isso que eu queria falar um pouco dessa questão do sacrifício, porque às vezes as pessoas não entendem. Muita gente já falou assim para mim, Luíse, a vida é tão difícil, a minha vida é difícil, eu vou fazer mais sacrifício ainda. Então, eu queria só falar um pouquinho de coisas até que vocês já sabem, mas para vocês pararem e entenderem e ter uma conexão para transformar a minha vida, para transformar a sua vida, para a gente ser melhor, para a gente ficar um pouco mais santa, né? Por que quer ser santo? Para chegar no céu. São Miguel Arcanjo é aquele que pega as almas do purgatório e leva para o céu. São Miguel Arcanjo é aquele que combate em nosso favor, né? Então é por isso que nós estamos dando algo a mais para esse São Miguel. Aí eu queria ressaltar aqui para vocês a questão da entrega de Jesus nessa cruz. Esse Jesus que se doou, que todo mundo sabe, até a morte de cruz, e seu sangue derramado nessa cruz. Queria já começar um pouquinho lá. Aliás, se eu estiver falando alguma coisa desconexa, hein, Diácono, me conserta, tá? Mas eu falo porque eu leio, né, das minhas palavras, porque eu li em algum lugar, né? Então, quando já no paraíso, o que Deus fala
com Adão, né, com Eva, fala assim: vocês podem fazer tudo aqui, né? Vocês podem andar por aí, só não pode comer o fruto da árvore da vida. Foi a única coisa que ele pediu. Aí não sei se você lembra, né? Adão come o fruto da árvore, fica envergonhado, pega umas folhinhas, se esconde, né? Porque já não tinha roupa. Ele se esconde e a conversa ali é o quê? Se você comer desse fruto, você morrerá. Não pode comer, senão você morrerá. Adão morreu? Não, Adão não morreu. Então, vamos entender que morte é essa, né? Que morte é essa, né? O que essa morte está falando, né? Então, se vocês repararem lá no Antigo Testamento, Deus vai fazendo, o Adão peca e Deus dá para ele umas vestes de animais, para cobrir aquele corpo. Então, já no Antigo Testamento, se vocês repararem, essas vestes de animais já vai cobrindo o corpo corrompido, já vai cobrindo o corpo que tem pecado ali. Então, algum animal morre para cobrir esse corpo pecado. Um pecado. Se vocês repararem, sempre teve um sacrifício. No início lá atrás, é um sacrifício de animais. Era um sacrifício. Era um animal que deveria ser sacrificado para alguma coisa. Então, esse sacrifício já vai correndo desde lá de trás. E com o Novo Testamento já vem esse sangue do Cordeiro. Se a gente pega o Apocalipse, já resumindo, São Miguel Arcanjo, a Nossa Senhora, é Satanás, é o demônio, mas quem vence é o sangue do Cordeiro. Vocês estão reparando esse sangue? Esse sangue que é sacrifício, mas esse sangue que é vida. É vida. Deus é vida, o sangue é vida, o demônio é morte, o pecado é morte. Vocês estão entendendo? Esse equilíbrio aí? Então, quando a gente vai fazer uma quaresma, quando a igreja nos pede, né, na Semana Santa, um jejum, um sacrifício, esse sacrifício nosso é entendendo que esse nosso Deus, para toda a nossa salvação, para toda a nossa purificação, ele se sacrifica. Né? Precisa de um sacrifício para uma salvação. Precisa desse sangue que purifica, que liberta para a nossa santidade. Então, essa quaresma que a gente escolhe, espero que vocês tenham escolhido já, né? A penitência, esse sacrifício é algo que a gente faz para a nossa santificação. Então, vai falar assim para mim: Luíse, essa questão das virtudes, eu não sou boa nisso, meu pecado, eu não consigo vencer. Eu vou falar para você, sinceramente, não vai conseguir vencer se continuar vivendo da mesma maneira sempre. Então, a gente tem que ter umas mudanças. A gente tem que saber se controlar nossos sentidos, para poder controlar o restante, senão a gente não consegue. Começar nas pequenas coisas. Então, esse sacrifício ele é essencial para uma adoração, Senhor. Né? Eu me lembrei agora de uma passagem bíblica, né? Que demônio, né? Satanás estava conversando lá com Deus e estava querendo um servo dele
E Deus está falando, não, mas meu servo, ele é justo. Meu servo é justo, Jorna. Meu servo é justo, meu servo você quer, você não vai conseguir tirar. E o demônio fala uma coisa assim, pele por pele. Deixa eu tocar nele, que eu quero ver se ele não vai mudar. Então, esse espírito que nos ronda, ele pode nos dar mais inspirações ruins para a gente fazer. Então, estar em oração, conectado a Deus, ver os sinais do Senhor, perceber o que eu posso melhorar, é isso que a gente vai falar muito nessa quaresma. Para que a gente saia dessa quaresma diferente como nós entramos. Amém? Amém. Vamos fazer a oração? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. 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 Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, Deus consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. De coisas que dá muito prazer pra gente. E que a gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com esses excessos. E ele fala de sacrifício. Se vocês repararem, ele fala muito de sacrifício. Então, hoje, eu queria tocar só nesse ponto antes da gente rezar, para a gente meditar. Porque, como foi falado ontem, a quaresma de São Miguel não é somente um momento de ficar, sei lá, muitas horas rezando, não é o momento da gente olhar para